Oi, pessoal! Tá começando aqui mais uma edição do podcast Futuramente. Aqui você vai ter uma ideia de como que a inteligência artificial está impactando as nossas vidas. Essa conversa é conduzida por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação, e por mim, Carol Tamassia, jornalista da CBN. Hoje o nosso tema aqui é geopolítica da inteligência artificial. A gente vai aqui, com muita humildade, tentar desvendar um pouco esse jogo de poder que está por trás dos algoritmos. Quem está comandando essa revolução? Estados Unidos, China? Para ajudar nessa discussão, a gente recebe ainda hoje um convidado muito especial. É o neurocientista Álvaro Machado Dias. Ele é professor livre-docente da Unifesp e também colunista aqui da CBN. Bom, Marta, eu tenho a impressão que até pouco tempo atrás a discussão sobre inteligência artificial estava muito focada no desenvolvimento da tecnologia propriamente dito. Era assunto do pessoal do Vale do Silício, que entrava no nosso cotidiano pelos jornais, no caderno de tecnologia, enfim, conversa para a mídia especializada. Agora eu vejo o assunto entrando na pauta dos cientistas políticos, dos analistas de relações internacionais. Pode falar que a corrida da inteligência artificial é o que mais está movendo as superpotências agora? A IA é a tecnologia mais poderosa do momento, né? E quando a gente fala de geopolítica, no passado a gente viu outras tecnologias que moldavam o jogo do poder. A gente teve petróleo, outros recursos naturais. Então hoje, e é engraçado porque está na mídia agora, tem um evento que eu tive em 2018 no Vale do Silício do MIT, que a China ficou falando durante uma tarde inteira sobre os planos de IA deles. Essa corrida, especialmente entre Estados Unidos e China, já acontece há algum tempo com planejamento. Eu fui acompanhando, né? Que eles falaram, era 2018, até 2020 eles queriam ter maior quantidade de publicações na área, até 2030 o plano deles é ser líder mundial de IA. Por quê? É uma tecnologia que faz uma diferença enorme. Quem tem, quem não tem, como você usa. E hoje a gente está com uma questão maior que o Álvaro vai discutir aqui com a gente, que para você ter e usar IA, além da parte de educação, obviamente, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso aqui, acesso à tecnologia, você tem que ter por detrás ela operando, ela funcionando. E isso requer recursos naturais, requer energia, por exemplo, tá? Então, tanto que algumas das grandes de tecnologia que estão ligadas com IA estão abrindo plantas ou usinas utilizando energia nuclear. Então, basicamente, essa geopolítica da IA, ela afeta o poder global, segurança nacional e relações internacionais. Veja que todos esses fatores, por que eles estão sendo tão falados? Porque eles afetam a questão de jogo de poder que a IA proporciona para um país ou para outro, né? Então, o poder de um país ele vai poder ser medido, se já não é, né? Por quanto ele está desenvolvido até nessa questão da inteligência artificial. Uma semana de superinteligência equivalia a 20 mil anos de desenvolvimento da história humana. Então, é muito rápido. Se você for olhar esses 2 últimos anos, quem está utilizando IA e está no dia a dia, a gente tem visto o quanto que você começa a ter acesso a recursos, a coisas que você não tinha antes, né? Inclusive, possibilidades, que nem o Prêmio Nobel de Química do ano passado, usou IA para fazer descobertas de novas proteínas, sintetizar novas proteínas, e isso tem afetado um monte de áreas de desenvolvimento. Então, se você for olhar quem tem acesso a isso, ganha um superpoder, né? E aí você tem um desequilíbrio com relação a quem não tem. E a IA, então, se tornou uma questão geopolítica por todos esses elementos que estão ligados, né? De desenvolvimento dos minérios. Isso, tem problemas de geografia, né? Geolocalização e política também. Sanções afetam quem pode fazer parceria com quem, ou quem tem acesso a determinados tipos de recursos que são cruciais para que você possa ter desenvolvimento. Então, da mesma forma que para a gente fazer determinados componentes de computador eu preciso de algo, eu preciso ter acesso a isso, aonde aquele algo está disponível ou é produzido. Uma dessas coisas são as terras raras. Então, basicamente, o que a gente tem que pensar quando a gente fala de geopolítica de IA é que as nações, e aí é importante a gente pensar em termos de Brasil, né? Estratégias, as nações todas deveriam ter estratégias para equilibrar inovação, segurança e governança ética da informação. E como que a gente vai medir esse poder das IAs, né? Hoje,
assim, para um país? Hoje você tem o PIB, você tem as reservas internacionais, né? Você tem métricas. Qual que vai ser a métrica da IA, por exemplo? Eu acho que não é direta na IA, né? É o que ela gera. Então, a utilização de IA e o poder de você ter IA, por exemplo, para militarização, você gera um poder de controlar áreas, se você quiser. Se você tem IA na parte de produção, na indústria, por exemplo, você melhora a produção, você melhora a PIB, você melhora a qualidade de vida. Você tem IA para tornar mais inteligente uma cidade, você melhora a vida do cidadão. Então, na realidade, a IA ela pode ajudar a melhorar as métricas que a gente já tem. Nas outras métricas. Ela sim. entra na infraestrutura, ela entra em várias camadas, né? Mas ela também ajuda em toda a parte de alavancar tudo aquilo que a gente já faz. Bom, vamos falar daqui a pouco sobre poder dos Estados Unidos, da China, que estão dominando o cenário. Sei lá se a gente pode falar de nova Guerra Fria. Vamos chamar o Álvaro para essa conversa no segundo bloco e ele vai ajudar a gente na discussão. Seja bem-vindo, Álvaro, ao nosso programa, ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Falei lá no final do primeiro bloco, Estados Unidos e China estão dominando o cenário, né? Por tudo que a gente lê. A gente pode falar que é um replay da Guerra Fria ou não? Eu acredito que não. Eu acho que as relações comerciais entre esses dois gigantes, elas são imbricadas demais para a gente poder aplicar o paradigma da Guerra Fria, que era um paradigma de cisão completa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, durante a Guerra Fria, o que a gente tinha, de fato, eram duas globalizações, ou pseudo-globalizações. Com a queda do Muro de Berlim e a perestroika, a gente tem, de fato, uma globalização que seria a hegemonia do Ocidente ou dos Estados Unidos, que muita gente chama de a Pax Americana, em alusão à Pax Romana. Pois bem, o que acontece é que, num paradigma como esses, o que existe é uma estruturação do ponto de vista do poder e do ponto de vista do desenvolvimento humano que está todo centrado num único lugar. Quando você tem esse declínio que a gente começa a perceber da hegemonia americana e aí essa ascensão chinesa, o que acontece de fato é que a China vem junto com uma série de países que hoje em dia estão sendo chamados de conectores, por exemplo, os que fazem parte dos BRICS, que não são exatamente alinhados. Não é verdade que um país como o Brasil, por exemplo, ou a Índia, é completamente alinhado aos interesses chineses. Muito pelo contrário. Então aí você começa a ter um arranjo que lembra muito mais o arranjo que existia na segunda metade do século XIX, o arranjo que levou à Primeira Guerra Mundial e ao surgimento dos Estados modernos, do que propriamente um arranjo bipolar típico da Guerra Fria. Ou seja, China cresce com muita força, mas ao mesmo tempo traz parceiros que não são perfeitamente alinhados como a gente tinha nos blocos soviético e o bloco ocidental capitalista americano, e do outro lado a perda de poder americano faz com que também os próprios países que sempre estiveram associados deixem de estar tão associados assim, inclusive porque essa perda de poder agora hoje em dia se reflete em questões muito sérias, tensionais, tarifárias e assim por diante, nominalmente dentro da OTAN. Eu queria que você trouxesse mais exemplos de qual vantagem cada país leva, né? Falando de Estados Unidos e China. A gente sabe que a China, por exemplo, forma mais engenheiros de software que os Estados Unidos, mas os Estados Unidos detêm a cadeia logística de produção de equipamentos, de certa forma, né? Então, traz pra gente quais são... Se a gente estivesse num videogame e a gente estivesse escolhendo, né? Quem que você quer ser? China ou os Estados Unidos nesse... Isso, boa analogia. Nesse jogo de múltiplas fases, eu diria que os fatores para escolha estariam assim, do ponto de vista chinês. Primeiro, capacity, tá? Então, você tem uma questão que é o seguinte, a despeito da discussão sobre software ser a discussão mais vistosa, a coisa que está na infraestrutura do software é o hardware, é a produção industrial. Essa é muito mais forte na China. A capacidade chinesa de produzir em escala microchips e tudo mais é muito maior que a americana. Outra discussão é quem domina a tecnologia de ponta, mas a escala está na China. Você tem vários minerais, terras raras, que são assim, os elementos mais vistosos, que têm assim, grande preponderância chinesa. Então, os chineses dominam 90% do refinamento de terras raras, 78% da produção, da mineração em si. Ou seja, você tem muita força aí. Primeira coisa na China. Segunda coisa que eu acho que é fundamental do ponto de vista chinês.
Existe uma discussão que é pouco comum, assim, no nosso meio, mas que quando você vai para o Ocidente, você vê que ela é muito comum, que é sobre como você forma a pessoa para que ela saia da escola e ela entre numa estrutura produtiva com uma ética de trabalho inquestionável. Para nós nem é ética aquilo, tá? Mas do ponto de vista deles eu acabei de voltar da China, visitei várias escolas, universidades e o papo é muito claro. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, assim como no Brasil, você pular de galho em galho é até bem visto. Tava numa empresa, consegui essa proposta dessa outra, fui e tal e coisa, e eu sou cada vez mais bacana porque eu fui subindo. Na China, isso pega mal demais. Você dá a sua vida por uma empresa. É dessa ética que eu tô falando. Então, os times chineses são muito mais estáveis, porque o turnover é muito menor. E a dedicação, o número de horas, especialização, tudo isso vem com uma força muito maior. Mágica do DeepSeek. Em vários níveis eles inovaram do ponto de vista tecnológico no uso das placas de vídeo, sistemas de destilação de outros algoritmos, mistura de experts, que é uma estratégiazinha de particionar a IA, a rede neural. Pessoas que saíram de diferentes universidades já preparadas para esse mercado, que se encontraram e deram a vida pela DeepSeek muito antes da empresa prometer qualquer coisa, ser uma estrela no mundo da IA. Então, essa aderência, vamos chamar assim, essa ética do trabalho é fortíssima, conta demais. Terceiro fator, existe uma questão de competição no mercado internacional. E na competição no mercado internacional, custo conta. Então, onde custa mais você produzir? Nos Estados Unidos ou na China? Custa mais nos Estados Unidos. Consequentemente, na China você tem competitividade maior. Por que os produtos saem da China, da Malásia? Porque eles são mais baratos, simples assim. Agora vamos olhar do lado americano. Para começar, os Estados Unidos, eles têm as instituições mais sólidas do ponto de vista do capitalismo do mundo. E essas não são instituições que exatamente são americanas, elas são instituições criadas a partir de interesses americanos. Então a gente tem todas as instituições do pós-guerra desenhadas assim. Então, por exemplo, Acordo de Bretton Woods, a própria lógica do padrão dólar que fez o dólar se tornar uma reserva internacional. Dá muita estabilidade, gera juros baixos nos Estados Unidos, consequentemente você consegue fazer empréstimos, ter capital para crescer com muita facilidade. É muito mais fácil você conseguir um empréstimo multimilionário para uma empresa dos Estados Unidos do que na China. Por quê? Entre outras coisas, porque tem dinheiro entrando de todos os lados e o juros é baixo. O Banco Mundial, a estrutura do Banco Mundial favorece os Estados Unidos. O FMI, todos esses arranjos, eles ajudam muito os Estados Unidos a terem hegemonia na distribuição e na construção de políticas industriais, tecnológicas e aí na sua disseminação pelo mundo. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o Vale do Silício surge na década de 50, com Shockley 60 e tal, e vai ganhando força como esse núcleo de inovação. Não tem igual hoje em dia. Os núcleos chineses são muito bons, Shenzhen e outros mais, mas o Vale do Silício ainda detém, é uma capital de cérebros muito poderosa, muito poderosa. Terceiro ponto, e o principal, a cadeia logística toda fechada por embargos, que no caso da tecnologia, ela envolve profundamente a Europa. As pessoas não entendem, né? O que faz a Europa? A Europa é só um museu? Europa é um grande museu. Se você tiver dinheiro, vai lá visitar, você vai se divertir naquele lindo museu chamado Europa. Mas não é só. Então, por exemplo, a ASML produz as máquinas de litografia ultravioleta extrema, é um nome estranho, mas é isso, que serve para desenhar o caminho dos microprocessadores, ou em outras palavras, dos microchips. E aquele desenho é feito com uma distância mínima entre cada um dos bloquinhos, o que significa que você consegue empacotar mais chips. Essa tecnologia só pode ser acessada pelas empresas que os Estados Unidos, em última análise, permitem, que são as empresas que estão em Taiwan e no resto do bloco ocidental, por assim dizer. Então, essa capacidade de blindar a cadeia produtiva da tecnologia é hoje em dia a principal vantagem americana e as outras vêm na esteira dela. Tem uma das tendências em função disso é desglobalização da parte tecnológica, justamente para você reservar o que você puder reservar, para garantir a competitividade e não deixar quem você não quer ter acesso àquilo também, né? Então essa é uma das tendências, quando você fala de geopolítica, que estão direcionando para o futuro, né? Eu concordo inteiramente com o que você está dizendo, tá? Inteiramente. O custo de você blindar a cadeia logística é você você atravessar a globalização com uma espada. É exatamente essa a política do Donald Trump. E os outros players, né? Vamos dizer assim, Rússia, que queria entender qual que é o papel da Rússia, se eles... a gente não ouviu muita notícia de como que a Rússia está com IA. A Europa, né? Além de ser um museu, porque algumas coisas são fabricadas na Alemanha, Amsterdã também, né? Essa cadeia logística.
E o papel do Brasil também, né? Quero saber se o Brasil tem alguma chance de competir no futuro próximo. Interessante pensar uma coisa. A Rússia, eu vou falar em português claro, tá? A Rússia deu um pau na OTAN, na guerra por procuração, como disse o Donald Trump, na Ucrânia, com a invasão da Ucrânia. Isso aí é lamentável, do meu ponto de vista, sim, mas não importa. Deu um pau. A Rússia é uma das 3 grandes potências militares do mundo, junto com a China e os Estados Unidos. E é assim que o Donald Trump vem tratando, do ponto de vista prático. Faz sentido porque, olha só, é indiscutível. A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. Curiosamente, isso daí, que evidentemente parte de muita tecnologia, isso não se espelha em capacidade de inovar no século XXI. Não tem uma patente relevante nesse século. Nenhuma. Então, os russos, eles não estão participando do jogo de verdade na fronteira dele, a despeito deles terem excelentes matemáticos computacionais, enxadristas, Kasparov e todo esse povo que supostamente deveria fazer a revolução porque eles são geniais nessa mesma coisa, tá bom? Mas não estão. Por quê? A grande resposta é que o regime comunista abordou o processo de inovação por um prisma que não deixou um legado sustentável. Qual foi o prisma? Foi o prisma de atingir objetivos específicos e não fomentar uma indústria interna, e o objetivo específico principal era desenvolvimento de armas. Foram muito bem no desenvolvimento de armas, só não criaram uma indústria exuberante, um mercado, incentivos e nada para ninguém continuar. Aí, a partir da perestroika, a partir de 1990, o que você tem, enfim, aquilo já era completamente decadente, mas é o declínio definitivo da inovação na Rússia. Eu tive a oportunidade de visitar muitos países que são ex-União Soviética, e essa derrocada é nítida. E até hoje, a gente está 30 anos depois, não sabe o que fazer. Eles ficam esperando alguém para organizar. Então, essa estruturação que tem o Vale do Silício, e cada país fazia o seu pedacinho ali. Quando o negócio cai, os países ficam soltos, perdidos, não tem um parque industrial desenvolvido e não tem mão de obra, capacitação ou qualificação para isso. Então, esse é um problema, tanto que os países que eram ex-comunistas, os que deram certo foram os que abraçaram a inovação mais rápido, que é o caso da Estônia, né, que a Estônia deixou para trás. Depois a gente tem agora, especificamente, a Eslovênia, que também está vindo. Então, os que acabaram olhando para frente. Mas tem muitos que olham para trás. Você visita a Geórgia, a Azerbaijão, a Armênia, você vê aquela mentalidade de eu estou esperando alguém resolver para mim. O problema da Europa é que eles estão amarrados com o AI Act, que é a nova lei, que ela é bastante rigorosa e ela acabou, enfim, a despeito de seus vários méritos do ponto de vista do respeito à propriedade intelectual, enfim, da ética, da missão de construção de uma AGI, uma inteligência artificial geral responsável, a despeito de tudo isso, para a indústria ela foi terrível porque torna o produto europeu pouco competitivo. O Brasil não tem nenhum protagonismo e nunca foi feito nada relevante aqui. Quem disse que já fez, toda hora eu leio alguma coisa, porque fez uma IA, esquece, não tem nada que tenha nenhuma relevância. Mas a gente pode ter. Não é que a gente não possa ter. A gente não tem agora. Não tem agora. Tá. Por quê? Porque naturalmente, como a gente não é criador da tecnologia, a gente está aprendendo, e não é só isso. A gente se beneficia dos modelos abertos, como o DeepSeek, com essa estratégia chinesa dos modelos abertos, que justamente é pensada para segurar, para evitar a hegemonia americana enquanto eles correm atrás na área de microchips, da construção mesmo do que importa. Pois bem, só que o Brasil está com esse projeto do PL 2320, da inteligência artificial, que também é super bem intencionado, mas por A mais B, ele vai matar a indústria de vez. O PL da inteligência artificial, ele passou pelo Senado, o último substitutivo, ele prevê coisas que são muito legais do ponto de vista ético, e eu me alinho 100% com elas, mas por A mais B vai matar a indústria, assim, vai sepultar antes dela nascer. E os dois principais pontos são que o PL da inteligência artificial brasileiro, ao contrário do AI Act europeu, que já é a lei mais draconiana do mundo, diz que qualquer pessoa, qualquer conteúdo utilizado para o treinamento de uma inteligência artificial precisa ser remunerado, independentemente de ser um conteúdo sem fins comerciais. Então, por exemplo, um post numa rede social é uma propriedade intelectual tua. No Brasil, qualquer coisa que você fizer é uma propriedade intelectual tua, você não precisa registrar e, portanto, se foi usado alguma coisa assim, você precisa ser remunerado. Ou seja, não há uma separação entre aquilo que tem finalidade comercial e aquilo que não tem, para você poder brigar em cima da remuneração das coisas que têm sentido comercial, como, por exemplo, um conteúdo jornalístico.
Então tem esse, vamos dizer assim, essa alteração, essa quebra de paradigmas em relação ao AI Act, que é como se o AI Act fosse escrito lá na Coreia do Norte, tá? Então é mais ou menos por aí o negócio. Então isso daí mata essa indústria, sobretudo porque é um jogo competitivo e basta você abrir a sua empresa em qualquer outro país, põe seu CNPJ em outro país e você faz tudo, enfim, nos Estados Unidos ou mesmo em países na América Central, etc e tal, e aí você é fair use, ponto final, e você lança no mundo inteiro e não há sinais de que o Brasil, que o STF vai tirar do ar todos os algoritmos do tipo ChatGPT, Claude, Gemini, etc e tal, porque isso aí geraria um efeito deletério do ponto de vista social e produtivo gigantesco. Então, basicamente, o que você faz é matar qualquer chance de uma inteligência artificial local. O segundo ponto, que é a proibição da fabricação, comercialização ou utilização interna de armas autônomas. O Brasil é o 23º maior exportador de armas do mundo. E a gente está em quase todos os conflitos do mundo muito com aviões. E, por exemplo, a Embraer tem um modelo do Super Tucano que está sendo construído agora, adaptado ao padrão da OTAN para utilização pelos países da OTAN, e a gente tem outros exemplos do tipo. E o que tende a acontecer é que em 100% do mundo, esses aviões que fazem vigilância, então, por exemplo, vigilância de fronteira, e que se são alvejados, eles alvejam de volta, portanto são armas autônomas, eles representam a próxima fase do ponto de vista dessas ferramentas chamadas ferramentas de defesa, ou armas de defesa, como se quiser chamar, mas são chamadas em geral de ferramentas. Então, essas ferramentas de defesa estão migrando para a autonomia no mundo inteiro, e no Brasil, onde a gente tem uma indústria que aliás, ela emprega 40 mil pessoas, o que o nosso PL diz é que a gente tem que encerrar o assunto e não ter mais isso. Então, não só a gente não vai conseguir vigiar, por exemplo, as fronteiras com a Venezuela e outra com a Bolívia, onde tem grupos, você tem tráfico internacional em grande quantidade, usando, por exemplo, aviões autônomos e coisas do gênero, drones e tudo mais, como também a gente não vai poder mais exportar e provavelmente isso vai quebrar empresas como a Viabras e outras mais que estão especializadas nessas armas ou aparelhos, como você quiser chamar. Elimina a gente do mercado. A questão entre inovação e regulação, né, que você começa a regular demais, você para a inovação, e se você solta demais, você fica com a coisa sem ética, que é o que você está falando, né? E a outra questão também é dessa questão internacional, que você não consegue, se você não tiver um acordo internacional e você começa a mexer e bloquear aqui, a pessoa vai para lá. Claro. E mesmo a fluição entre essas possibilidades, né? Então eu concordo totalmente com você, e é um problema que a gente tem aqui, porque a gente já estava devagar, a gente já estava fora das estratégias internacionais, e se a gente, ao invés de pegar o barco, a gente freia mais, a gente prejudica inclusive aquilo que a gente já tinha aqui, né? Eu tenho uma dúvida bem leiga mesmo com essa questão do PL que está tramitando, né, do projeto de lei. Fala muito sobre a questão do direito autoral, eles se debruçaram muito sobre isso. Mas assim, se a IA, ela aprende, ela não vai pegar o meu post exatamente, ela não vai pegar a música tal, ela aprende pegando coisas diversas. Como é que você vai garantir que assim, não, isso aqui é o meu conteúdo, por exemplo, já que ela pega um pouco de cada coisa? Porque o nosso PL, ele exige que você liste todas as obras usadas para treinar o algoritmo. E tem como fazer isso? Tem, só custa 10 vezes mais caro. Você tem que... É a mesma coisa que você, quando está aprendendo alguma coisa, você pegasse e anotasse todas as fontes de tudo que você leu, de tudo quanto é coisa com quem você conversou, para que você pudesse vir aqui hoje na rádio ou em qualquer outro lugar e falar o que você está falando. Qualquer conversa que eu vou ter, eu tenho que ter a referência. Você tem que ter todas as referências ao longo da vida. Esse ponto foi tirado do AI Act, foi puxado, mimetizado, tem lá, e é a razão pela qual as empresas europeias dizem que é impossível construir algoritmos lá. Ainda que exista a Mistral, uma empresa francesa que esteja dando certo, mas o algoritmo foi treinado antes da promulgação do AI Act, tem mil discussões. Mas é isso, entende? Por que não surgiu mais nada? Segundo eles, porque eles precisam listar todas as obras e só o custo de você fazer isso, toda vez que você vai atualizar o algoritmo, torna impraticável. No Brasil, o problema não é só esse, é que, para além disso, você tem que pagar todo mundo, inclusive qualquer um que for lá. Outra coisa, qualquer um pode chegar e falar, não, eu quero que tire a minha obra. Então o cara tem um blog, ele faz um blog sobre poesia parnasiana, e ele decide certo dia, aliás, onde ele publica coisas que têm propriedade intelectual, que estão de autor, mas ele não tá nem aí, não importa. Aí um dia ele decide que você não pode mais usar, ou ele vê o blog dele lá listado, não, tira meu blog. Aí, no Brasil você tem que ir lá e treinar o algoritmo inteiro de novo.
qualquer que 30, eles 40 aprendem? milhões de reais, porque o cara da poesia parnasiana pediu, resolve o problema. E é por isso que a gente não vai ter indústria. Gente, inviabiliza, né? Claro, não vai ter Então. nenhuma chance de ter indústria com esse PL, não tem nem dúvida. Na sua visão, então, não é nem um bom ponto de partida para começar a discussão esse PL, né? Não é que... primeiro que ele não é um ponto de partida, ele já foi aprovado no Senado, ele tramitou na Câmara, depois ele passou pelo Senado e agora ele voltou para a Câmara para, enfim, para os finalmente. Finalmente. Depois, claro que não, porque é o seguinte, a gente tem que pensar esses mercados internacionais a partir de alguns paradigmas bem simples. Por exemplo, um deles é, a gente está jogando um jogo cooperativo ou um jogo de soma zero? Um jogo cooperativo, como a Marta estava dizendo, é esse jogo em que você resolve as coisas na esfera dos acordos internacionais. Por exemplo, no caso de armas autônomas, por que a Europa não botou isso lá dentro? Porque eles não são tontos, eles não querem... É uma brincadeira onde você não pode ser aquele que faz o papel do bom moço. Essa hora nem a Europa quis fazer. Mas a lógica subjacente é que também esse ponto será discutido na ONU. Entende? Então existe uma esfera para se discutir armas autônomas. Agora, quando você pensa em propriedade intelectual, não existe essa esfera. Então, por mais que existam os órgãos de propriedade intelectual globais, não manda nada, ninguém está nem aí. Então, a grande verdade é que quem assume esse papel, o jogo é não cooperativo, e quem assume o papel mais ético num jogo não cooperativo paga sozinho a conta. Bom, eu queria entender também, nessa questão geopolítica, qual que é o papel das Big Techs? As Big Techs, elas estão alinhadas ao governo Trump, todo mundo pulou para o governo Trump, a gente pode dizer até assim, todo mundo pulou para Maria Fumaça no governo Trump, aquele trem que solta bastante fumaça, entre outras coisas porque o crescimento da inteligência artificial, ele guarda um segredo, o segredo é que existem promessas setoriais de zerar as emissões até 2030, não vai acontecer, o grande segredo é que as emissões vão explodir, entre outras coisas porque as matrizes renováveis mais flexíveis, mais escaláveis, que são eólica e solar, não são muito compatíveis com a alimentação de servidores do ponto de vista dos tecnologistas. Não é que elas não são de maneira derradeira, ontológica, é que simplesmente que você precisa fazer muita coisa que custa muito caro. E aí, consequentemente, as Big Techs estão alinhadas a um governo que está, enfim, muito afim de mandar, já saiu do Acordo de Paris e de mandar o clima para aquele lugar, em detrimento do bem-estar e dos interesses de todo mundo, tá? Inclusive da sua própria população. Então não tem nada de bonito nisso. É psicopatia do ponto de vista de longo prazo, só que é atitude racional no curto prazo. Do outro lado, está no interesse das Big Techs criar um pânico sobre as IAs chinesas para que os Estados Unidos bloqueiem o uso dessas ferramentas. Então, por exemplo, Sam Altman fez um discurso sobre isso, dizendo que a DeepSeek era comandada pelo governo chinês e que ela pegava dados americanos, tudo mentira. É um grande caô, assim, mas o que não é isso muito comum... Isso circulou muito na internet, essa questão de que eles pegam dados. É uma prática hoje em dia, tá? Divulgar mentiras é uma prática. A gente tá realmente nessa tal era da pós-verdade em que surge aquele CEO com aquela cara de tô falando a coisa mais séria do mundo e ele só tá falando aquilo porque tá no seu interesse, ele tá perdendo a corrida e ele não tem nenhum compromisso com a verdade, é tudo mentira, o algoritmo é open source, você pode rodar na sua máquina local, não tem como dado para China nenhuma. Mas, enfim, esse tipo de paia, de caô, tá circulando muito e as empresas de tecnologia americanas, em geral, estão alimentando a paranoia porque, evidentemente, estão percebendo que o crescimento chinês é muito sério e que elas estão ameaçadas do ponto de vista do que mais interessa, que é a utilidade econômica, é custo. Tá? Do ponto de vista de tecnologia mesmo de próxima geração, menos, porque afinal de contas a redução no tamanho dos chips e o aumento da capacidade dos sistemas que vão segurar o processamento, tá bom? Das placas de vídeo e também NPUs, TPUs, etc., que são as variantes desse tipo de coisa. Os Estados Unidos ainda têm uns 3, 4 anos de vantagem em função da sua cadeia logística toda protegida. O comentário final nessa história é que a gente tem tudo aqui, menos o tal do liberalismo econômico. Não tem nada disso, não tem uma gota disso, é uma briga de países que estão completamente alinhados às suas empresas, protecionistas, brigando internacionalmente, mandando a OMC para aquele lugar e se apoiando em mentiras quando isso aí é conveniente, ponto final. E a gente é espectador, por enquanto. A gente é mais espectador. Vou dizer aqui, a minha provocação é que não necessariamente o Brasil precisa ser... A ideia de que a gente tem que ser um player de ponta num setor de ponta não necessariamente é verdadeira. Entende? Não é assim. Você vê, por exemplo, o lance da ASML. Os holandeses são... Assim, se para a Holanda, né, se para a ASML uma única empresa, para a produção tecnológica do mundo ocidental. E eles não estão, cadê o software e tal? Não é isso, tá? Então, existem muitos caminhos mais inteligentes do que o óbvio. A gente não vai competir com a DeepSeek
nem com a OpenAI, tá bom? É mais difícil competir com a DeepSeek, mas não vai. Porque open source, um em cima do outro, você precisa de uma capacidade intelectual. Todo cientista brasileiro gostaria que eu dissesse o contrário. Eu até como professor da Universidade Federal de São Paulo, teria grande vontade de falar, mas a gente não tá lá. Desculpa, tá faltando assim, 1 trilhão de neurônios aplicados. Esse caminho que ele propõe, né, da gente achar qual é a nossa... Coisa. Sim, mesmo porque tem uma análise interessante com relação à inovação no mundo, que não é quem inventa que necessariamente colhe os frutos disso, né? Não foi a Amazon, por exemplo, que inventou, falando agora no nível de empresa, que inventou nem a internet, nem o e-commerce, mas ela foi a primeira a aplicar de maneira eficiente. Então tem várias, se a gente for olhar a história, dificilmente é exceção, aquele que inventa, que sabe aplicar da maneira que mais estrategicamente colhe. Então a gente poderia fazer parte do jogo, mas para fazer parte desse jogo tem que entender as complexidades, quem que depende de quem, como que você se torna relevante nessa cadeia dentro daquilo que você tem de potencial que você aqui, pode né? oferecer, né? É isso aí. Então, por exemplo, a gente em biotecnologia tem muito potencial, a gente em energia tem muito potencial. Sem truques, tá? Tem muitos truques por aí em energia, muita coisa que é feita simplesmente para gerar palanque político e beneficiar empresários inescrupulosos, mas a gente tem também uma grande capacidade hidrelétrica represada, não só já colocada na prática, mas represada, que gera assim, um potencial gigantesco. Então a gente, do ponto de vista energético, a gente está muito bem, a gente poderia explorar isso muito melhor. A gente na aviação está muito bem, a gente poderia estar desenvolvendo muito mais. Eu sei que é um tabu hoje em dia se falar em qualquer coisa militar por razões óbvias, mas a verdade é que a gente tem essa estrutura, a gente, do ponto de vista dessa indústria, a gente poderia estar bem mais desenvolvidos. Você vê que a Embraer é indiscutivelmente uma das principais empresas do mundo nesse domínio da tecnologia específico e, evidentemente, a gente tem muita tecnologia embarcada na área de alimentos. Isso aí é simplesmente indiscutível com a Embrapa e outras mais, e a gente tem aí, portanto, muita capacidade de participar do que vem sendo chamado de revolução verde, que vai ser necessária, vai ser cada vez mais necessária para alimentar o mundo. E não é só a área de produzir, tá bom? Você tem muito sobre cadeia logística. O Brasil tem portos importantes, a gente está muito melhor do ponto de vista portuário, dessa estrutura toda de exportação de alimentos. Então, a nossa capacidade de alimentar o mundo, inclusive em camadas um pouco mais, com valores agregados maiores do que as commodities mais baratas, vem crescendo e ela poderia ser multiplicada por 10 justamente com o uso de inteligência artificial, de robótica, de sistemas produtivos mais eficientes, sistemas de irrigação mais eficientes e assim por diante. E a parte de energia que o Álvaro falou, eu sou engenheira civil, tá? Trabalhava com barragens, cálculo de barragens. Por sinal, é uma alegria falar com uma engenheira de verdade. Em geral, eu falo com quem não sabe das coisas. Que trabalhou, não, e é legal você ter falado isso da parte... Porque as pessoas vira e mexe, fazem protesto contra as hidrelétricas, etc. E é uma das formas mais limpas de energia. E se você for pensar, sem energia não tem nada. As pessoas às vezes esquecem. Eu gosto muito dos filmes de ficção, que você fica em busca de fontes de energia que possibilitem que você desenvolva coisas. Quanto mais o mundo se torna tecnológico, mais energia precisa. E quanto mais a gente conseguir ter fontes de energia limpa, e é pouco lugar no mundo que tem o que a gente tem de potencial aqui da parte hidrelétrica, né? Então, se pensar adequadamente, e a gente tinha, para você ter ideia, na época que eu me formei, o Brasil vendia tecnologia de hidrelétricas para o mundo inteiro. Os consultores brasileiros respeitados até hoje, no mundo inteiro, por causa da nossa capacidade de desenvolver, a nossa malha aqui de rios, geração de energia de maneira espetacular. Então, é isso aí. E às vezes não se fala disso, né? A gente fica batendo... a gente é número 1 do mundo nessa área, a área das mais importantes do mundo, e a gente está procurando o que a gente vai fazer com o software. Entende? É isso. Eu acho que a gente... Você tem que jogar onde você é forte, né, gente? É lógico. Eu acho que a gente está migrando, inclusive... Cada vez menos eu falo de software por aí, tá? Porque eu acho que cada vez mais a engenharia das coisas, ela tá vindo à tona. É como... São coisas cíclicas, tá? Então, há 40 anos, era isso. Qual é a sua capacidade de engenhar as coisas, de fazer no mundo real? E eu acho que a gente está agora na virada para isso de novo, entende? Então, quem produz o chip, quem produz a energia, quem manja mesmo da engenharia, como é que faz, quem tem o capacity mesmo, cadê seus rios, cadê suas quedas, cadê, entendeu, a sua malha? E o Brasil tem um potencial de sobra. E é aí que eu vejo aí grande oportunidade pra gente. Álvaro, para encerrar, você pode nos dar uma dica de um filme, um livro, uma série, um documentário, algo que possa nos auxiliar nesse entendimento sobre a inteligência artificial?
artificial, o livro da Marta. Com toda certeza. Marta, você tá com uma nova edição, não é? Tá com a nova edição. Conta aí pra gente. Então, a nova edição fala sobre como que a IA é superpoder, né? E dá o letramento. E agora o livro de habilidades para o futuro, que aí tem pensamento crítico detalhado como habilidade principal. Porque isso que você falou aqui agora, Álvaro, é basicamente você enxergar o jogo. E sempre foi assim, quem enxergou o jogo, quem enxerga o contexto, sabe o que fazer e aonde que está a verdadeira riqueza, o verdadeiro perigo. E as pessoas, elas ficam numa mesma vibe de parar de pensar. E para pensar tem que ter pensamento crítico, né? Maravilhoso. E como vai chamar o livro? Já tem título? A Revolução das Habilidades para o Futuro. A Revolução das Habilidades para o Futuro, com Marta Gabriel. Anota aí na agenda, não esqueça. Esse é o livro. Ó, vocês estão todo mundo vendo, hein? Ó, compromisso no ar. E não foi combinado. Boa. Takeaway. E agora, aquela hora boa que a Marta embala a nossa conversa para a viagem. Episódio Geopolítica de IA, com participação do Álvaro Machado Dias, Carol e eu. Primeiro, impacto da IA. Hoje é a tecnologia mais poderosa que a gente tem. Ela afeta poder global, segurança nacional e relações internacionais. Da mesma forma que petróleo e outros recursos naturais foram diferencial para poder global, agora a IA é o grande ativo estratégico essencial para países e corporações que influencia a competitividade global. Algumas coisas chaves: corrida tecnológica, controle de dados, militarização da IA, infraestrutura de chip, normas e regulações globais, porque um afeta o outro. Tendências: desglobalização tecnológica. O Álvaro falou bastante sobre isso, de como que você consegue proteger alguns dos seus ativos ou acesso, você consegue proteger a competitividade e ao mesmo tempo que a gente tem cooperação, a gente tem conflito. Tem as duas coisas acontecendo simultaneamente. Os países tentando fazer estratégias para equilibrar inovação, segurança e governança ética. Nessa corrida toda, a gente tem dois blocos principais em conflito e cooperação simultânea, que é a China de um lado, Estados Unidos do outro, e os países entre eles, ora com um, ora com o outro, pendendo de um lado para o outro, numa estrutura bastante complexa, que envolve energia, produção de minerais, extração de minerais e acordos políticos entre os países. Álvaro indicou meu livro, obrigada, Álvaro, maravilhoso, para quem quiser tratar sobre IA. Mas essa história só está no começo, né? A gente vai ter ainda as próximas etapas que a gente vai acompanhar. Então acompanha o Álvaro, acompanha a gente aqui, que a gente também vai continuar com essa discussão para conseguir estar nessa sequência. E eu acho que talvez o takeaway mais legal, né, desse episódio foi o que o Álvaro falou de para o Brasil entrar nesse jogo, jogar onde a gente é forte, que a gente tem um potencial muito grande em algumas áreas que estão subexploradas, que a gente poderia aumentar, que é a parte de energia com hidrelétricas, é a parte de biotecnologias e a biodiversidade que a gente tem, ou seja, áreas que a gente pode contribuir, a Embraer e outras áreas que a gente pode contribuir. E a gente falou também, a Álvaro falou bem forte, de como que a gente precisa pensar e tentar articular as leis, as regras que estão aqui no país para que a gente não mate de vez as nossas chances de inovar com relação à IA. Então é isso, hashtag Tamo Junto. Obrigada, Álvaro, pela participação maravilhosa. Carol, pela companhia incrível de sempre. Lembrando, você pode interagir com a gente pelo Instagram da CBN, o @CBNOficial, pelo Instagram da Marta, @MartaGabriel, o Instagram do Álvaro, @Álvaro Machado Dias, além do WhatsApp da rádio, né, que é o 11 99911 9981. Esse podcast teve a apresentação de Marta Gabriel e Caroline Tamacia. Edição e finalização é de Ellen Menezes. Ah, e aqui um detalhe, hein? As trilhas e vinhetas desse podcast, a Ellen criou com inteligência artificial. A gravação no estúdio é de Priscila Gubiotti e Daniel Mesquita. Coordenação de podcast é de Tiago Barbosa e Gabriel de Campos. A direção é de Pedro Dias Leite. Tchau!